Alô, nação rubro-negra, alô, maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Fla e toca música, é gol do Mengão. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E no vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês algumas notícias do Flamengo, entre elas quero falar sobre o De Arrascaeta e a sua lesão, né? O De Arrascaeta que sofreu uma lesão depois de um treino, né, lá pela sua seleção. Eu quero trazer algumas informações atualizadas aqui para vocês sobre essa lesão do De Arrascaeta. Vou falar também sobre, cara, uma discussão desnecessária, tudo por causa daquele lance entre Vasco e Flamengo, onde o Flamengo venceu pelo placar de 2-1, aquele lance do VAR, onde foi anulado corretamente o gol do Vasco. Teve uma discussão na Fox aí, totalmente desnecessária sobre essa questão do VAR. E também vou trazer para vocês, cara, o nosso vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, soltou o verbo para cima, né, dos anti-bairristas, jornalistas bairristas e também para o presidente do Vasco, que estão falando um monte de asneira por causa também desse lance lá polêmico para eles, né? E o Marcos Braz soltou o verbo, vou trazer para vocês aqui na íntegra tudo isso. Mas antes, já quero convidar você mesmo que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Pois bem, pessoal, é o seguinte, sobre a questão do De Arrascaeta, né? O meia aí que sofreu, né, uma lesão muscular em um treino do Uruguai, né? O De Arrascaeta que nem viajou, né, com a delegação para enfrentar aí o Equador nesta terça-feira em Quito. A Confederação, né, Uruguaia publicou uma nota sobre a situação do nosso meia, do De Arrascaeta, né, que diz o seguinte, abre aspas, após exames de imagem foi detectado uma distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda. Mais uma vez, após exames de imagens foi detectado uma distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda. Essa foi a lesão aí, foi a nota, na verdade, publicada pela Confederação Uruguaia, atualizando o que aconteceu realmente, o que aconteceu nessa lesão que sofreu aí o nosso meia. O Arrascaeta que foi liberado para retornar ao Rio de Janeiro, né, onde será avaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. A previsão é de que o meia fique afastado por 2 semanas. Olha só o prejuízo que o Flamengo vai ter, né? 2 semanas o nosso meia vai ser afastado aí do futebol do Flamengo, né? E caso a previsão se confirme dessas 2 semanas, o Arrascaeta será desfalque por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, além do confronto contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores da América. É aquela questão que eu já falei aqui num vídeo anterior, né? Quem paga por tudo isso é o clube. A CBF não tá nem aí, a idem, né? As seleções só querem usufruir dos nossos jogadores. Aí quando acontece uma situação dessa, quem tem que arcar com tudo é o clube, que paga o salário, né, que dá tudo ao jogador, mas quando mesmo é convocado e acontece uma situação dessa, volta pro clube, eles não querem nem saber lá, o clube que se vire. Mas enfim, ainda bem que o nosso jogador tá voltando, né, tá retornando ao Rio de Janeiro para ser tratado ali no Flamengo, que a DM do Flamengo, ainda bem, é sensacional. E em breve, logo logo, o De Arrascaeta vai estar aí defendendo, né, o manto sagrado, as cores do Mengão. Bom, pessoal, e meus amigos, presenciei ainda há pouco no Expediente Futebol da Fox Sports. O programa é apresentado pelo narrador e comentarista e apresentador, lógico, o João Guilherme, né? Teve uma discussão, um debate lá sobre essa questão do VAR, tudo por causa daquele lance do jogo entre Vasco e Flamengo, onde o Flamengo venceu pelo placar de 2-1 de virada, né? Gols de Léo Pereira e Bruno Henrique. E no final do jogo teve um lance de impedimento onde saiu o gol do Vasco. O VAR entrou em ação, viu que estava impedido e o árbitro chamou o árbitro viu e anulou o gol do Vasco corretamente. Não tem dúvidas que aquele jogador
né, estava impedido. Não tem dúvida, ele estava impedido e ponto final. Mas tem uns antes aí, né, principalmente jornalistas, que batem o pé. Seu Sormani é um, o Flavinho é outro, né? E falaram que aquele gol era para ter sido válido, porque 1 centímetro a mais ou a menos não é motivo de anular o gol. E no Expediente Fox, o Gaciba foi o convidado para falar sobre a arbitragem, e lá os comentaristas que ali estavam detonaram. Lógico que a gente sabe que a arbitragem no Brasil é ruim demais, mas querer ir contra a imagem, né? Querer ir contra aquela imagem, aquele lance gerar toda essa discussão, aí eu já acho desnecessário. Aí eu já acho totalmente desnecessário, né? Porque se fosse contra o Flamengo, se aquele lance ali fosse um gol anulado do Flamengo, eu tenho certeza que esses jornalistas estavam pianinho, né? Então foram para cima do Gaciba, né? Foram para cima dele, massacraram o cara ao vivo, né? Tudo por causa daquele lance que para eles não estava impedido, mas pô, claramente o lance estava impedido, o jogador do Vasco estava à frente e, na minha opinião, totalmente desnecessário esse tipo de debate, esse tipo de discussão, ainda mais vindo de um lance que não tem dúvidas. A imagem prova, por si só prova que o jogador estava impedido e ponto final, né? Agora, é impressionante o quão antes esses jornalistas clubistas, né, teimam em querer ir contra a imagem e contra o vídeo e contra a regra. Mas enfim, esse é o nosso jornalismo, né? Esses são os nossos jornalistas esportivos que nós temos hoje. E falando sobre essas figuras clubistas, meus amigos, o nosso vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, soltou o verbo sobre esse assunto, né? Nessa segunda-feira, muitos clubistas, muitos jornalistas, né, disfarçados ali, eles são clubistas e estão disfarçados de jornalistas, falaram o que quiseram, né? Detonaram o Flamengo, dizendo que o Flamengo foi ajudado pelo VAR e defenderam o Vasco. Só que não ficou por isso. O nosso vice-presidente de futebol falou sobre o assunto e eu quero trazer aqui na íntegra para vocês o que ele falou. Abre aspas para o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Todo mundo resolveu falar do VAR nos nossos jogos, insinuando que está ajudando a gente. Eu enxergo por outra ótica, né? Mas ninguém comentou ainda. Se tem usado tanto o VAR em lances do Flamengo, é porque tem tido muito erro de arbitragem contra o Flamengo, ou não. E algumas dessas intervenções foi errada, o VAR serve para ajudar o árbitro e evitar que injustiças sejam cometidas. Precisamos discutir o uso da tecnologia sem clubismo, foi o que disse aí, o que comentou o nosso vice-presidente Marcos Braz. E, meus amigos, isso foi para muita gente, principalmente algumas pessoas, alguns clubistas aí que se trajam de jornalista para querer vir atacar principalmente o Flamengo, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, eu uso muito a palavra clubista. Algumas pessoas até ficam chateadas, mas é a verdade. E essa palavra aí, esse desabafo do nosso vice-presidente, foi principalmente para o presidente do Vasco, né, que ameaçou, desafiou, na verdade, a CBF a mostrar ali os áudios, né, divulgar os áudios do VAR depois quando acontece um lance desse, né? E eu até falei aqui que eu desafiei ele a mostrar as mensagens de WhatsApp dele, né, alguns dias antes da eleição do Vasco, quando ele foi eleito presidente do clube lá. Mas enfim, essa pancada do Marcos Braz foi aí pro seu Sormani, né? Foi aí pro seu Flavinho, foi pro seu Milton Neves e outros jornalistas clubistas que a gente sabe, né, que a gente vê aí nesses programas que realmente odeiam, mas odeiam sem dó o clube de regatas do Flamengo, né? Porque é uma coisa, se esse lance que foi contra o Vasco fosse contra o Flamengo, essa discussão não iria existir.
Foi como o Marcos Braz disse aí em suas palavras, né? Como eu li para vocês. Se fosse o contrário, isso não estava sendo discutido. Não tinha gerado polêmica, discussões. E é um lance que não era para ter gerado nenhum tipo de polêmica. É um lance que não traz polêmica, tá claro. Eu repito, é ir contra a imagem. É ser burro demais. É ser burro demais. Mas, assim, parabéns ao nosso vice-presidente, ao Marcos Braz, por ter se pronunciado sobre o assunto, não ficou calado, né? E essa carapuça vai servir muito bem para muitos jornalistas clubistas que a gente conhece, que eu sempre trago aqui para vocês no canal, não é verdade? Pois bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês sobre os assuntos abordados aqui nesse vídeo. E mais uma vez, já quero convidar você a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!